Olá, é um prazer estar de novo aqui com você, através desse canal, e mais uma teleaula de EBD. É uma honra poder chegar até você por aqui também, para mais um estudo, para mais uma demonstração do poder da Palavra de Deus. Eu queria te convidar nesse primeiro momento a fazer uma oração comigo. Senhor, muito obrigado por esse dia, pelas tuas bênçãos e misericórdias que nos alcançaram. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, nesta hora. Pedimos a tua presença em cada lar, para cada pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor possa abençoar e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa se revelar a cada um através desse momento, ó Deus. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós continuamos ainda vivendo num momento de crise, de pandemia. Estamos ainda passando por algumas dificuldades, algumas angústias, alguns ainda passando por uma incerteza na sua vida. Em momentos como esse, em que vivemos assim, surgem muitas perguntas, muitas respostas, principalmente no que concerne ao retorno de Jesus, à volta de Jesus. Muitas pessoas tentam encontrar explicações se esse é um sinal específico da volta de Jesus, o que está acontecendo à nossa volta e o que tem a ver com a palavra de Deus a respeito da segunda vinda de Jesus. E é sobre um pouquinho disso que eu quero falar com você essa manhã, esse dia, através desse vídeo. Por isso eu queria te convidar primeiro a abrir a sua Bíblia. Nas palavras de Jesus, um pouco a respeito disso, em João, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, e diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Uma palavra, um versículo muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós cristãos conhecemos, ninguém vem ao Pai. Jesus fala, vem, como ele já estando no Pai, a não ser por ele. Mas ele começa esse versículo com algo muito específico. Não se turbe o vosso coração. E por que será que ele começa com essa declaração? Palavras do próprio Senhor. Aqui em João, no capítulo 14, ele está no momento da última ceia, na Páscoa, como estudamos na aula passada. Aqui ele está no cenáculo, no segundo andar de uma casa, preparada a ceia, a mesa com os seus discípulos. Ele já tinha dispensado Judas, Judas já tinha saído do meio deles para trair Jesus, para procurar os sacerdotes. Ele estava aqui então com 11 discípulos, tudo pronto. E menos de 24 horas depois, ele seria preso, morto, crucificado. Esses 11 homens estavam aqui e esse discurso começa de Jesus começa no capítulo 14 de João e vai até o final do capítulo 17. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos para que a gente possa ter um endereçamento melhor, mas nele não foi escrito assim. Então, eu te convido a você ler na sequência João, do capítulo 14 ou 13 e até o final do capítulo 17, que é o mesmo discurso, é um único ensinamento de Jesus no final da ceia, no final do momento, os últimos momentos que ele está passando com os discípulos. E ele começa esse discurso, um único discurso, que termina com a sua oração no capítulo 17, dizendo, não se turbe o vosso coração. A conversa que ele estava tendo aqui com os discípulos era dizendo, eu tenho que ir ao Pai, eu tenho que estar com o Pai, eu tenho que sair daqui, eu serei morto. Esses homens, por 3 anos, estavam andando com Jesus, por 3 anos eles estavam vivendo com Jesus, por 3 anos eles viram maravilhas, eles viram um mestre, eles andaram, tocaram e falaram diretamente com Jesus. Em pouco tempo, Jesus sairia dali, daquele local, ele iria para o Monte das Oliveiras,
onde a gente sabe, ele faz o discurso escatológico dele, que a gente estudou na aula retrasada, que está em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e também Lucas capítulo 21, que foi o que nós estudamos. Ele transpira sangue, ele declara: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele encontra os discípulos, alguns deles dormindo, ele é preso, traído por Judas, ele vai levado a julgamento, ele vai levado a Pôncio Pilatos, ele vai ser crucificado e morto em menos de 24 horas depois desse evento, depois desta ceia aqui. Em pouco tempo, o mundo daqueles discípulos estaria completamente abalado e por isso ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Talvez aqueles discípulos já estivessem ansiosos, já estivessem vivendo uma ansiedade desse momento, desse afastamento. Talvez esses discípulos já estivessem com medo disso, mas não se desespere, calma. Na sequência ele vai falar: tenho paz em mim, eu te dou a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá. No mesmo discurso ele começa a falar essas coisas. Mas aqui ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Esse crer não é um crer final por si mesmo, mas é um crer específico. É um crer que dá um sentido de continuidade. Ele diz: continue crendo. Continue crendo em mim. Continue crendo em Deus. Ele dá um ensinamento, ele dá um ânimo para os discípulos a partir deste ponto. Não se turbe o vosso coração. Continue crendo. E ele vai dar um remédio, vai dar um escape para esses discípulos a respeito disso, do que está para acontecer, e o remédio não é desse mundo. O remédio é: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar. O remédio para esse sofrimento, o remédio para o que estava para acontecer, não está aqui neste plano, não está aqui nesse lugar, mas está na casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. E eu vou preparar o lugar, palavras do Senhor Jesus. Eu lembro que uma vez alguém falou comigo: Jesus sendo carpinteiro, então ele está no céu preparando as nossas moradas, devem ser casas de madeira. É claro que a gente não consegue imaginar Jesus agora vestido de carpinteiro construindo casas. É claro que a gente não consegue imaginar Jesus aqui numa situação de construtor, de mestre de obras. Esse preparar lugar, ele está dizendo: eu vou verter o meu sangue. As moradas eternas, que são na casa do meu Pai, que ele está dizendo, há muitas moradas, são essas moradas eternas, a eternidade que nós vamos passar com Deus, é sobre isso que ele está falando. E preparar lugar é porque essas moradas, apesar de prontas, desde a fundação de tudo, elas ficaram inacessíveis para nós. A gente não tinha acesso, a gente não tinha como chegar a essas moradas. E Jesus está dizendo: eu vou preparar lugar. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar. É necessário que eu morra. É necessário que o meu sangue seja vertido para que vocês tenham acesso à casa do Pai. Para que vocês tenham acesso a essa morada. E ele vai dizer na sequência, duas promessas ele vai fazer a respeito disso. Mas ele vai chegar lá na conclusão desse primeiro pensamento dizendo: o caminho para essa morada sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O pastor Fábio fez uma live esses dias no Facebook, ele falando muito bem a respeito disso, sobre o caminho, a verdade, a vida, os três elementos, comparando com o templo. E Jesus está colocando exatamente essa situação aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque é uma pergunta de Tomé. Não sabemos para onde vais. Mas ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu queria te chamar a atenção para esse remédio que Jesus está colocando a respeito desse sofrimento, de turbar o coração. Não se turbe o vosso coração, um remédio que é na morada do Pai. É uma morada eterna, que Ele está preparando o lugar, Ele já preparou, na verdade, o lugar para termos acesso a essa morada. Ele vai dizer, acompanha comigo no versículo 3, aqui de João 14. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu estou, estejais vós também.
Jesus está fazendo duas promessas aqui a respeito do não se turbe o vosso coração. Continue crendo em Deus, continue crendo em mim. O remédio para o possível sofrimento, para aquilo que os discípulos iriam passar na sequência, não está nesse mundo, está na morada do Pai, e ele vai dizer, eu vou para o Pai. São duas promessas que ele faz agora. Eu voltarei. Ele diz que ele vai voltar. A gente vê esse destaque muito especial que eu quero dar aqui nessa palavra. A gente vê Jesus muitas vezes falando dele mesmo, mas em terceira pessoa, como no discurso escatológico. Ele vai dizer que muitos virão em meu nome. Ele vai dizer, o Filho do Homem será revelado. Ele vai dizer em terceira pessoa. João, em Marcos capítulo 13, também em Lucas capítulo 21. O dia do Senhor, ele vai colocar como o Filho do Homem virá em grande glória. Ele está se colocando em terceira pessoa. A gente vê um anjo falando da volta de Jesus lá em Atos, quando os discípulos veem Jesus indo ao céu. E a gente vê esse anjo falando, Galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai vir, vai voltar. Eram outras pessoas falando, aqui nós estamos vendo o próprio Jesus falando em primeira pessoa a respeito dele, eu voltarei. Essa é a promessa que ele está dando. Essa é uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração, continuar crendo em Deus e crendo nele. A segunda promessa que ele faz é que eu vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Ele fala, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para buscar a gente. Ele vai voltar para nos resgatar deste mundo. Essa é uma certeza que tem que estar em nosso coração. Só como título de ilustração, aqui está uma imagem, provavelmente de Jesus falando para esses 11 discípulos, estão ali os 11, no último tempo, na última ceia. Ele sai dali e vai para o Monte das Oliveiras, também uma imagem. Tivemos alguns irmãos que tiveram lá em Israel há pouco tempo, com certeza foram no Monte das Oliveiras. E Jesus está trazendo essa promessa para eles. Essa promessa, continue crendo. Continue crendo em Deus, continue crendo em mim. Essa certeza foi tão forte no coração deles. Eles passaram por um momento pequeno de incerteza e tanta insegurança que 9 desses discípulos não são citados. Eles simplesmente desaparecem, eles se escondem. Pedro tenta seguir Jesus, mas nega Jesus 3 vezes. O único que acompanha Jesus e vê Jesus crucificado é João. A gente vê esses discípulos passando por um tremendo desespero por um breve momento de tempo até que o Espírito Santo vem. E é nesse mesmo capítulo 14 que Jesus vai falar do Espírito Santo, vai dizer, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. É o Espírito Santo que vai falar da verdade, é o Espírito Santo que vai convencer de tudo, é o Espírito Santo que vai falar com vocês e vai consolar vocês. Nós temos esse Espírito Santo hoje em nossa vida, ele habita em nós para nos consolar, não importa a circunstância, não importa a situação em que estamos vivendo. Precisamos ter coragem, não se turbe o vosso coração, porque crendo em Deus, crendo em Jesus, nós sabemos qual é a nossa morada, qual é o nosso destino. É isso que Jesus está colocando aqui. Essa certeza foi tão forte que quando veio o Espírito Santo, esses homens não tiveram mais medo de nada, eles enfrentaram todas as coisas. Paulo enfrentou tudo o que enfrentou, Pedro enfrentou tudo o que enfrentou. Todos eles tiveram mortes terríveis e conseguiram vencer, levando a palavra de Deus para todo lugar, porque eles tiveram coragem, não se desesperaram, porque o remédio, a solução está do lado de fora. Essa é uma certeza que tem que estar em nosso coração e podemos enfrentar qualquer coisa que existe aí. Coronavírus, violência, tudo para levar a palavra de Deus nós podemos fazer. Mas essa palavra, em dias como esse, em que estamos vivendo, tem sido confrontada, tem sido abalada. Pessoas tentam distorcer essa verdade de Jesus. Ele vai falar no discurso escatológico dele logo na frente, que nós estudamos na aula retrasada, sobre esses acontecimentos que iriam marcar entre a primeira e a segunda vinda dele, conhecido como o princípio das dores ou os últimos dias. Ele vai falar sobre esses acontecimentos
E muitas pessoas têm marcado esses dias, marcado esses acontecimentos como esse que estamos vivendo de pandemia, e eu também creio que seja. Nós falamos sobre as diversas pragas que aconteceram ao longo da história, que também eles viram naquela época deles, em que viveram isso, como sendo um sinal da volta de Cristo, e também era um sinal da volta de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela é atacada. A palavra de Deus, ela é confrontada em dias como esse, mas não só nesses dias, também no tempo dos apóstolos, e eu quero te mostrar isso em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Você pode acompanhar comigo. Capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias passões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós vamos ler ainda um pouco da sequência aqui de 2 Pedro, capítulo 3. Ele está explicando um ataque. Ele está defendendo um ataque que a sã doutrina estava enfrentando naquela época dele, com falsos mestres, dizendo que Jesus não iria voltar. Esse acontece exatamente também nos dias de hoje, e são dois ataques que essa palavra, a volta de Jesus, que ele mesmo prometeu retornar em grande poder e glória, que ele mesmo prometeu retornar para nos buscar, a ponto de dizer: não se turbe o vosso coração, tem sido atacada essa palavra. Essa mensagem tem sido atacada nos nossos dias de hoje também. E Pedro vai dar dois argumentos. Um ataque que ele está colocando aqui é dizendo que falsos mestres, escarnecedores com seus escárnios, vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? É o que muitos dizem hoje. A ciência coloca a criação do mundo, explica como tudo foi criado. E aqui eles estão dizendo exatamente isso, é o mesmo argumento que esses homens usavam. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que o mundo é mundo, nada mudou e nada vai mudar. A ciência explica exatamente todas as coisas, como o mundo foi criado, como tudo existiu, como a partir de reações químicas todas as coisas existiram e não foi a mão de Deus que criou. E como o mundo não foi criado por Deus, ele também não será destruído por Deus. É esse argumento que é usado também nos dias de hoje. Mas isso não é o que está no nosso coração. Nós entendemos que Jesus virá de maneira visível, clara, pessoal, para resgatar a sua igreja. Ele não virá como espírito, mas virá como alguém poderoso para nos resgatar e nos tirar daqui. Ele virá como uma pessoa, da mesma forma como ele, ressuscitado, foi levado aos céus na presença dos apóstolos. E Pedro viu viu Jesus ser levado aos céus dessa forma, e ele agora está dizendo: esse mesmo Senhor vai voltar, mas essa palavra não pode ser atacada. Essas pessoas estão dizendo: não vai voltar. E Pedro vai usar alguns argumentos a respeito disso, dizendo que Jesus não vai voltar. O primeiro argumento que ele vai dizer é a respeito... Deixa eu mudar aqui. Ele vai dizer, a partir do versículo 5, é o primeiro argumento que ele vai usar contra essa palavra de que Jesus não vai voltar. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A primeira coisa que Pedro vai dizer é: deliberadamente esses homens esquecem. Infelizmente, muitos não só dizem que Jesus não vai voltar, como deliberadamente fazem questão de esquecer, ou seja, propositadamente. Eles não se esquecem por falta de memória, mas de maneira proposital, eles tiram o fator retorno de Jesus das nossas vidas.
Esses homens, eles começam a querer dizer que se Jesus não vai voltar, nós podemos viver de maneira ímpia. São os escarnecedores com seus escárnios, podemos viver de qualquer jeito. Se Jesus vai voltar, nós precisamos estar prontos e preparados, e é esse argumento que Pedro está dando aqui. Mas esses homens esquecem deliberadamente que a terra foi criada pela água e pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, da água a terra foi criada. E também pela palavra de Deus e pela água essa terra foi destruída. Sendo que os céus que a gente vê hoje e a terra que a gente vê hoje não é o mesmo céu, é a mesma terra dos homens de Noé, do tempo de Noé. Deus já deu juízo. O próprio Jesus vai usar o exemplo de Noé, que naquele tempo eles viviam, eles se davam em casamento, compravam, vendiam, viviam a vida normalmente, sem atentar que o dia do juízo estava chegando, até que de repente veio o dilúvio, vieram as águas e eles foram condenados. O próprio Jesus vai comparar a sua vinda com esse evento. Noé, por 100 anos, estava dizendo: um dilúvio vai vir, arrependam-se. Eu estou construindo uma arca, arrependam-se. E as pessoas não se arrependeram e todos foram condenados naquele tempo, com exceção de 8 pessoas que entraram na arca. Essa é uma verdade que Pedro está querendo colocar para esse povo, mas eles deliberadamente esquecem. Entenda uma coisa: pessoas mais que não entendem, que não querem colocar a vinda de Jesus como certo, porque assim eles podem viver de maneira errônea, de maneira deliberadamente má. Eles, ao invés de tentarem adequar a sua vida à verdade da Bíblia, o que eles fazem é tentar mudar a palavra, mudar a Bíblia, para que se adeque à verdade deles. A ética deles é falsa, a ética deles é errada, a ética deles vai sempre levar à maldade, porque eles tentam mudar a palavra, a sua própria realidade, e não alterar o seu ser e a sua realidade, a palavra de Deus. Esse é o primeiro argumento que Pedro vai usar. Mas há um outro ataque, muito mais forte, na minha opinião, a respeito do retorno de Jesus. Pedro vai dizer, a partir do versículo 8, ele vai dar esse segundo argumento. E ele vai falar: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O segundo argumento que Pedro vai usar contra essa falsa promessa leva a um argumento de um ataque que a vinda do Senhor sofre nos dias de hoje. Muitas pessoas têm marcado datas, acontecimentos, sinais. Não que esse não seja um sinal da vida no Senhor, e a gente precisa realmente estar atentos aos sinais de que Jesus está retornando. Mas existe um problema em marcar uma data. Existe um problema em tentar prever os sinais. É que muitos sinais, muitas pessoas, ao tentar prever os sinais, colocam a volta do Senhor como muito na frente. É o mesmo argumento. Muitos que eu conheço, pessoas de longa data no Evangelho, segunda, terceira geração de crentes, seus avós já diziam: o Senhor está voltando. E o Senhor não voltou até hoje. Eu tenho certeza que os reformadores, lá em 1500, na Reforma Protestante, usavam o mesmo discurso: o Senhor está voltando. Eu tenho certeza que os primeiros cristãos, lá na igreja primitiva, usavam o mesmo argumento: o Senhor está voltando. Pedro e os apóstolos usavam o mesmo argumento: o Senhor está voltando. Todos eles tinham que crer e acreditar, como nós, que o Senhor está à porta, ele está prestes a voltar. E Pedro vai ensinar sobre isso, nós já vamos falar. Todos eles acreditaram nisso. Mas como ele está se tardando a demorar, se tardando a voltar, afinal de contas tem 2000 anos que a palavra é a mesma, o Senhor está voltando. Muitos começam a querer tentar prever uma data.
tentar olhar para os acontecimentos e tentar prever uma data. Isso também é importante. Afinal de contas, há sinais muito claros. Algumas pessoas têm colocado, por exemplo, a formação do Estado de Israel, aqui essa imagem à esquerda, como sendo um sinal claro do fim dos tempos. Eu também creio nisso e parece que essa é a única unanimidade a respeito dos sinais. Outros colocam essa margem à direita superior, o tsunami que aconteceu em 2004, nós lembramos, e nessa época muitos colocaram datas exatas para o fim dos tempos. Outros aqui, na imagem à direita abaixo, o terremoto que aconteceu no Haiti, em que 300 mil pessoas morreram, também colocaram esse como um acontecimento exato da volta de Jesus, colocaram esse como um acontecimento certo de que esse era indicativo e começaram a colocar datas posteriores para a volta de Jesus. O problema é quando a gente tenta prever essas datas. Muitos tentam acreditar e colocam em seu coração, muitas vezes sem perceber, que esse tempo ainda é longo. Esse tempo ainda vai demorar. Afinal de contas, o anticristo não surgiu, o inimigo de Deus ainda não surgiu, as perseguições ainda não começaram, então é como se ainda tivesse tempo, ainda dá tempo de eu me converter, ainda dá tempo de eu me consertar, ainda dá tempo de eu melhorar a minha vida, porque ainda vai levar alguns anos, ainda vai levar algumas gerações para Jesus voltar, dependendo da previsão. O problema dessa previsão é que pode ser que muitas pessoas relaxem na sua vigilância e deixem de se preparar e saber que Jesus está voltando e ter a certeza em seu coração na hora que colocam essas previsões. Por isso que Pedro vai usar em seu argumento: não podemos esquecer que para Deus 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. Não podemos esquecer que o Senhor é o dono do tempo. É esse argumento que Pedro está usando. O Senhor é dono das eras, da eternidade, o Senhor é atemporal, o Senhor é eterno, e quando fala eterno, a Bíblia fala de eternidade a eternidade, o Senhor é o mesmo, porque Ele não tem tempo. É um infinito. A nossa vida, nós somos temporais aqui nesta terra, mas nós somos perenes. Nós, quando saímos daqui e fomos morar com Jesus, fomos morar nessas moradas eternas, nós não teremos fim, nós viveremos eternamente, mas existe um começo. Nós podemos remeter o começo e está lá na sua data de nascimento, a hora, o dia, o local. Esse é o teu começo. Quem pode determinar o começo de Deus? Quem pode determinar o início de Deus? É de eternidade a eternidade, Ele é infinito para todos os lados na linha do tempo. Ele não tem tempo, Ele é atemporal. Não podemos marcar essa data, não podemos dizer quando que o dia do Senhor vai acontecer. É esse argumento que Pedro está usando. Muitos têm marcado esses dias, e é claro que esses acontecimentos denotam, e Jesus mesmo falou naquele discurso escatológico que nós estudamos, que esses sinais marcam a sua vinda. Que esses sinais marcam os tempos em que Jesus está prestes a voltar. Pedro vai usar outro argumento, dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa. Deixa eu voltar aqui no slide para que você acompanhe comigo. O Senhor não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está colocando, inclusive ele retoma isso no versículo 15 desse capítulo 3, tende por salvação a longanimidade do Senhor. O Senhor tem um longo ânimo. É como se esse tempo é um tempo que serve para trazer arrependimento. É um tempo que serve para que as pessoas se arrependam e voltem para o Senhor. A longanimidade por Senhor é a salvação. Pedro está usando esse argumento lá no versículo 15, ele retoma isso. E ele vai usar o outro argumento que o próprio Jesus usou. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Jesus usou esse argumento. Virá como ladrão.
inesperadamente, sem saber, sem termos a certeza. A parábola que Jesus usa, se a pessoa souber a hora e o dia que o ladrão virá, estará vigilante. Mas se não souber, se ele não tiver certeza quando virá o ladrão, ele terá que estar vigilante todo o tempo. Esse é o argumento que Pedro está usando. O problema de marcar dias, horas, meses, o tempo que vai acontecer para Jesus voltar, é que muitos podem descansar na sua vigilância, porque o Senhor ainda levará algum tempo, alguns meses, alguns anos, algumas gerações para voltar. E relaxar na sua vigilância. Esse é um ataque que essa palavra da volta do Senhor tem enfrentado e que nós precisamos combater. Não que esteja errado. Claro que está aí todos os sinais claros. A pandemia, maremotos, terremotos, acontecimentos terríveis por todo o mundo, guerras, rumores de guerras, tecnologia, a palavra de Deus sendo pregada, tudo está pronto. Chip sendo surgindo por aí, pessoas dizendo que não poderão comprar nem vender se não tiver determinado aplicativo, se não tiver determinado maneira de comprar e de vender. É claro que os sinais já estão todos visíveis, já estão tudo surgindo, mas esses sinais não podem servir para que a gente determine um tempo, determine uma data de quando o Senhor vai voltar. O nosso papel, o próprio Pedro vai dar esse argumento, vai dizer a respeito disso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Em algumas versões vai ter uma pergunta: se tudo vai ser assim, se você tem a certeza que a terra vai se desfazer e tudo vai se destruir, qual deve ser o seu procedimento? Em santidade e piedade. É isso que Pedro está dizendo. Claro que a gente vai olhar os sinais à nossa volta para poder dizer para as pessoas: olha, Jesus está voltando. Mas o nosso procedimento é constante em santidade e piedade. É esse ensinamento que Pedro e a palavra de Deus nos traz. A segunda vinda de Cristo é tratada com muita propriedade no Antigo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento fala mais da segunda vinda do Senhor do que da primeira. O Segundo Testamento também vai falar mais da segunda vinda de Deus do que da primeira, com exceção de Filemon e de 3 João, que são as menores epístolas do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento vai falar da segunda vinda de Deus para um alerta. O Senhor vai voltar. O que Pedro está usando como argumento aqui, como dias abrasados, a terra se desfazer em brasa, em fogo, ele está remetendo ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra, ele está usando esse exemplo. Que de repente, sem aqueles homens perceberem, a terra que eles estavam, a cidade que eles estavam foi completamente destruída em fogo. É esse exemplo que ele está usando, são as mesmas palavras que ele está buscando lá. Infelizmente, muitos tentam distorcer isso, dizendo que a terra não vai acabar dessa forma. Outros até tentam explicar como que esses elementos químicos vão se desfazer em brasa. A ciência tentando explicar como isso seria possível. Mas marcar os dias, marcar o tempo, pode ser um laço, pode ser um perigo para os cristãos quando enfrentamos situações como essa. Não podemos relaxar em nossa vigilância, não podemos relaxar no nosso momento de estar em constante santidade e piedade. Isso que Pedro está dizendo. Então eu fui no dicionário e busquei o significado, no português pelo menos, de santidade. É qualidade de santo, que pode ser considerado puro ou virtuoso. E também de piedade, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia, virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. As palavras originais aqui no grego para santidade e piedade vão trazer um esclarecimento muito forte. Santidade é algo para dentro. O que eu vou buscar santidade, santidade sem a qual ninguém verá a Deus, a gente conhece essa palavra. O que eu vou buscar em santidade é dentro, é o meu relacionamento com Deus,
é o que eu tenho com Deus, é a minha vigilância constante em estar pronto. Piedade é para fora, é com os que estão de fora, é os que estão fora de mim e que também podem estar em sofrimento, em momento de angústia, tristeza, e eu ter de misericórdia, e eu ter de compaixão pelo sofrimento deles. Piedade é para fora, santidade é para dentro. Ou seja, em todos os âmbitos da nossa vida precisamos estar prontos e preparados, porque o Senhor está voltando. Nosso santo procedimento é esse, é que estejamos prontos e preparados para a vinda do Senhor. É isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O procedimento que ele está dizendo para a gente ter, está grifado aqui em amarelo, esperando e apressando a vinda do Senhor. Esperando e apressando a vinda de Deus. Nós precisamos esperar. Algumas traduções colocam, inclusive, desejando ardentemente a vinda, a volta do Senhor, e podemos orar e devemos orar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O esperando aqui que Pedro está colocando. Eu queria tentar trazer um exemplo lúdico para você entender. Recentemente, eu precisei fazer uma viagem. E aí, como esses dias de incerteza, os voos não têm horário certo. Eu fiz essa viagem, eu estava em outro local, eu estava em outra cidade, eu estava em Curitiba. Eu estava hospedado num hotel muito próximo do aeroporto. E eu não tinha certeza da hora do voo de retorno. Eu sabia que o voo ia retornar pela manhã. Eu não sabia se seria às 9, às 10, às 11, às 10h15, 10h30. Eu não sabia o horário certo desse voo. Então eu acordei cedo no dia de retorno. Eu dormi com as malas prontas, com a roupa arrumada. Acordei cedo, tomei o meu banho, fiquei completamente pronto esperando, porque a companhia aérea falou que ia mandar uma mensagem confirmando o horário do voo. Quando foi às 8h30 da manhã, mais ou menos, eu saí e fui para o aeroporto sem receber nenhuma mensagem. Chegando no aeroporto, às 10 horas da manhã, eu recebo uma mensagem da companhia aérea dizendo: às 10h05 é o seu embarque. Glória a Deus, eu já estava no aeroporto. Eu já estava preparado, esperando ali no aeroporto. E eu tinha somente 5 minutos para chegar no portão de embarque. Mas se eu estivesse no hotel, se eu estivesse longe ainda, esperando chegar essa mensagem, eu não teria tempo suficiente para chegar no aeroporto. Observe que nas duas situações eu estava esperando. Tanto no hotel, eu estava esperando para o momento chegar. No aeroporto, eu também estava esperando, e eu venho perguntar para você em qual dos dois momentos eu estava preparado. Pode dizer que nos dois momentos eu estava pronto, mas eu estava muito mais preparado, já certo que teria um voo. Eu lembro uns anos atrás, quando eu me mudei para São Paulo, assim que eu casei, e a gente sabia que ia embora para São Paulo. A gente sabia que ia embora, a gente sabia que ia se mudar, mas não tinha o dia certo. Não sabia exatamente o dia que ia se mudar. Eu era recém-casado. E toda a nossa vida, eu e da minha esposa, ficaram abaladas por aquele evento. Nós vamos nos mudar. Nós não vamos mais morar aqui nessa cidade. Nós vamos morar em outro lugar. Então, a gente precisava comprar móveis para casa. E a gente falou, não vamos comprar móveis agora. Vamos esperar quando chegar na casa nova para saber quais são os móveis que a gente tem que comprar. A gente precisava fazer compras para comida, para dentro de casa. E a gente dizia, não vamos comprar muita coisa porque a gente não sabe. Pode ser que a gente vá na semana que vem. Não vamos comprar muita comida para poder não ter que levar ou não ficar estragando. Toda a nossa vida era abalada, todas as nossas decisões aconteciam porque existia um evento da mudança. O que Pedro está dizendo nessas duas situações lúdicas que eu estou trazendo para você, é que esperando é estar realmente pronto. A tua decisão, a tua maneira de viver, tem decisões, tem informações. O que você faz é afetado pela certeza de que você vai se mudar, pela certeza de que Jesus está voltando e ele pode acontecer amanhã.
A hora que a gente marca dias, horas, datas, a gente começa a ver, não, de repente essas horas são lá no final do ano, ou no mês que vem, ou no ano que vem, e a gente desvia o nosso foco de que Jesus pode voltar daqui a pouco, Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar essa noite. Está esperando, está terrivelmente pronto e preparado para o retorno do Senhor. Claro que podemos fazer previsões, claro que podemos marcar todos os dias e horas e identificar exatamente todos esses acontecimentos que marcam a volta do Senhor, mas precisamos estar realmente prontos para que Deus venha nos resgatar e venha nos buscar. Prontos de verdade, ali na porta, com malas nas mãos, já na certeza, na iminência, e não esperando longe, não esperando de qualquer jeito, lá no hotel, à distância, não tomando decisões que nos prendam nessa vida, porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui, nas moradas eternas, da qual Jesus falou que nos preparou o lugar. A segunda coisa que Pedro fala aqui sobre esse argumento, esse perigo, ele diz esperando. Qual o nosso procedimento? É esperando e apressando a vinda do Senhor. Nós precisamos apressar a vinda de Deus. Apressar a vinda de Deus é realmente desejar, ansiar, ter vontade de encontrar o Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ter vontade de estar com Ele, esperando para irmos ao seu encontro. E Jesus coloca, e Paulo coloca isso, exemplo da noiva, que espera ansiosamente encontrar o noivo e ir até ele. Nós não estamos esperando em casa, nós não estamos esperando sentados, mas nós estamos esperando, apressando a vinda do noivo, apressando a vinda do Senhor. Nós vamos usar outra aula para falar sobre o que é apressar a vinda do Senhor e como apressar a vinda do Senhor, mas apressar a vinda do Senhor é desejar ardentemente que o Senhor retorne. O perigo de marcarmos dias e datas, o perigo do ataque que a palavra de Deus sofre, dizendo que Jesus não vai voltar, é que muitos resolvem orar diferente e dizer, Senhor, não volta agora não, porque eu preciso me casar. Senhor, não volta agora não, porque eu tenho uma empresa. Senhor, não volta agora não, porque o meu filho vai se formar na faculdade. Senhor, não volta agora não, porque eu tenho meus sonhos a cumprir aqui nesta terra. Inverte-se o papel, inverte-se o que realmente é importante para nós como cristãos, que é estar eternamente com o Senhor, esperar e desejar ardentemente a vinda do Senhor, é querer estar com Ele, e tudo o que fizermos aqui é para nos deixar prontos, preparados para essa mudança que acontecerá em nossa vida. Esse é o ensinamento que Pedro e a palavra de Deus nos diz. Não importa se é o coronavírus um sinal de que Jesus está voltando. Não importa se foi o tsunami, se foram terremotos, guerras. Não importa se é a economia abalada que poderá acontecer daqui a pouco, assim que essa pandemia passar. Não importa tudo que irá acontecer logo na frente, tudo que está dizendo que vai acontecer. O que importa é estarmos prontos e preparados para o retorno do Senhor, vigilantes, como se Ele fosse voltar amanhã, pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus com piedade externamente, trazendo Deus para dentro, santidade internamente, prontos para levar aquilo que Deus deseja de nós, fazer cumprir em nós o desejo do Senhor. É isso que Ele espera da gente. Que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esperar e apressar, desejar ardentemente o retorno do Senhor. Se for o coronavírus, eu fico feliz de que o Senhor está perto. Se for uma economia abalada, eu fico feliz de que o Senhor está perto. E justamente essas questões, esses acontecimentos fazem com que o meu coração também se alegre, apesar de toda dificuldade. Que o Senhor está perto, que o Senhor está próximo e o Senhor está vindo para nos buscar, para estar com Ele. Que o Senhor te abençoe, que você possa estar pronto, preparado e viver com alegria, certeza de que Jesus vem nos buscar. Se o coronavírus for um sinal disso, se alegre, deseje ardentemente o retorno do Senhor e esteja pronto.
esteja com as malas prontas, porque o Senhor está vindo nos resgatar para estarmos com Ele. Vamos encerrar nessa hora. Queria que você orasse comigo. Senhor, muito obrigado pelas tuas promessas, pelas tuas alegrias e maravilhas que o Senhor coloca no nosso coração. Que o Senhor possa colocar em nós, ó Deus, realmente o desejo de estar contigo, de te buscar e estarmos preparados para o teu retorno. Não deixemos, ó Deus, nada nem ninguém nos abalar. Não deixemos, ó Deus, o ataque da palavra dizendo que Jesus não vai voltar a abalar nossa fé. Não deixemos, ó Deus, que previsões erradas façam com que a gente perca a vigilância, que a gente perca a iminência da volta de Cristo, mas coloque em nosso coração uma ardente vontade de estar com o Senhor, um ardente desejo de estar com Ele. Em nome de Jesus. Que possamos estar aqui, ó Deus, nesta terra, mas preparados e vivendo na certeza de que o Senhor vai voltar e de que Ele pode voltar amanhã, de que Ele pode voltar hoje, que a gente pode não chegar na próxima refeição porque o Senhor voltou, independente de sinais, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da eternidade. Muito obrigado, Deus, por essa certeza em nosso coração. Abençoe os meus irmãos, abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja muito abençoado nessa semana. Amém.